Olá, tudo bem? Meu nome é Joyce, sou professora de língua portuguesa da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Durante esse tempo que nós estamos mais afastados, com aulas remotas, com aulas online, aqueles alunos que não estão podendo entrar para assistir às aulas, podem assistir então às aulas que nós vamos gravar para vocês, certo? Eu vou estar aqui sempre com vocês, para que vocês tenham a oportunidade de rever, retomar, assistir as explicações e acompanhar todo o conteúdo, tá? Essa primeira aula ela vai funcionar como uma espécie de revisão. Eu imagino que vocês já leram os textos, que vocês já fizeram as atividades aí do material 1, que foi o primeiro material estudado, mas mesmo assim é uma ótima oportunidade para rever tudo isso que já foi feito, tá bom? Então vamos lá? Nesse primeiro material, o que foi abordado foram justamente os heróis. O que eram os heróis? Vocês lembram disso? Você gosta de histórias de herói? Vocês gostam aí de super-heróis? Vocês leem quadrinhos? Vocês assistem filmes, desenhos de heróis? Tenho certeza que muitos de vocês gostam, não é? E aí, será que eu tenho heróis então somente na TV? Será que eu tenho os heróis somente nos gibis, nos quadrinhos? Será que não existem heróis na vida real? O que nós vimos com a primeira imagem que está aí, nós temos bombeiros, que são um tipo de heróis sim. Eles se arriscam, eles são extremamente corajosos, eles enfrentam obstáculos para salvar vidas, para salvar pessoas, tá? Em seguida, nós tínhamos na próxima página, certo? 4 imagens. E vamos lembrar de uma coisa? O que é um texto? Texto é tudo aquilo que produz uma mensagem, que leva uma mensagem do emissor, para quem faz, até o receptor. Então, os textos, eles não são feitos apenas com palavras. Imagens também são textos, desde que elas transmitam uma mensagem. Então, eu tenho aqui 4 imagens que são, sim, alguns tipos de texto. A gente fala que é a linguagem não verbal. E nós devemos lê-la também, observar os detalhes. Certo? A imagem 1 e 2, elas representam heróis da ficção. O Pantera Negra, essa imagem, tanto a do 1, que é o Pantera Negra, quanto o 2 da Mulher Maravilha, são super-heróis, né? Eles são personagens da ficção, personagens que surgiram nos quadrinhos, que foram para os filmes. O Pantera Negra, ele é da Marvel, né? E a Mulher Maravilha, ela é feita por uma outra produtora, que é a DC. E os filmes são sempre cheios de ação, de emoção, né? Em que eles, com as suas habilidades, conseguem salvar o mundo aí, né? Fazer o bem ao próximo, né? Nos defender daqueles que estão mais vulneráveis, desprotegidos. A imagem 3 já não é uma imagem mais que tenha só ficção. Eu tenho também os super-heróis. Observe que ao lado direito, né, junto à parede direita aí da imagem, ó, eu tenho os heróis aqui que eles são justamente da Marvel. Né? Então eu tenho vários heróis, como tem o Hulk, o Homem-Aranha, o Thor, o Homem de Ferro, e assim por diante. Do lado direito eu tenho os heróis que são justamente da DC. O Super-Homem, o Batman, a Mulher Maravilha. Mas o grande foco nessa imagem é que esses super-heróis, eles estão reverenciando, se abaixando e homenageando quem está passando no meio do corredor, que são justamente os médicos. Nessa pandemia, como não dizer que os médicos são grandes heróis? Quantos não estão morrendo para nos salvar ou que estão trabalhando tantas e tantas horas para ajudar a população? Puxa, são sim heróis, heróis da vida real. E na imagem 4, né? Porque o que eu tenho aqui? Se eu observar lá no fundo, né, eu tenho uma fábrica. Observem que eu tenho os canos aqui, ó, as chaminés das fábricas, de uma fábrica, tá? E na frente eu tenho a imagem de várias pessoas, o rosto. Na verdade, eles são trabalhadores. Isso aqui é uma obra, né, uma pintura da Tarsila do Amaral. Ela tem quase 100 anos, essa pintura, e ela é maravilhosa, ela está homenageando o trabalhador. E eu tenho vários tipos de trabalhador. O Brasil é um país aí de miscigenação, que eu tenho a junção de várias culturas, de várias etnias, então eu tenho homens, mulheres, pessoas com óculos, sem óculos, né, de diferentes, careca, com bigode, negras, brancas, indígenas, então assim, asiáticas. De uma forma geral, ela está representando todo o trabalhador. E por que então que eu tenho essa imagem? Trabalhador, né?
Por quê? Que o trabalhador também é um tipo de herói, né? O trabalhador, cada um colaborando com o seu serviço e ao mesmo tempo no nosso dia a dia, né? Quantos trabalhadores não se esforçam, não trabalham tanto, não saem cedo para conseguir pagar as suas contas, pagar o seu boleto, né? Ter a sua vida em dia, realmente sustentar uma casa, uma família, não é nada fácil. São grandes heróis e vencem muitos obstáculos. Em seguida, nós tínhamos aqui a definição de herói, então. Um herói é um nome masculino, um substantivo masculino, e eu tenho 3 definições para ele. Então, um indivíduo que se destaca por um ato de extraordinária coragem, valentia, força de caráter ou qualquer outra qualidade considerada notável. Então, qualquer indivíduo aí que ele se destaque, né, de uma forma que ele tenha uma grande coragem, uma grande força de caráter, qualquer coisa assim, desse tipo, ou mesmo uma grande força física, como super-heróis, são considerados heróis, tá? Além disso, aquele que é admirado por qualquer motivo, constituindo o centro das atenções, como os bombeiros, os médicos, os trabalhadores. Na nossa vida, nós temos heróis. Os meus pais, por exemplo, são grandes heróis na minha vida. Então, são heróis que trabalharam, que lutaram muito para que eu conseguisse estudar. E aí, vocês também devem ter pessoas que vocês admiram, que é o centro das atenções aí, que são também heróis na vida de vocês. No cinema e na literatura, nós temos então o protagonista. O personagem principal, mesmo que ele não tenha essas características de herói que nós estamos vendo aqui, ele também pode ser chamado, além de personagem principal, protagonista, herói, certo? E na mitologia, eles acreditavam que os deuses, né, eles tinham vários deuses, que eles tinham filhos com humanos. E essa união, né, de um deus com um humano, né, resultaria num semideus ou num herói. Então, se eu pego aí a Mulher Maravilha mesmo, a Diana, ela é uma princesa, ela é uma semideusa na história. Por quê? Porque ela é filha de uma humana com um deus, certo? Então, eu tenho 4 acepções aí sobre o que é ser um herói. O primeiro texto, né, aí usando a linguagem verbal, com palavras mesmo, ele vai falar dos super-heróis, tá? E é um texto informativo. Qual o objetivo? Transmitir informação, contar um pouco a história do herói para vocês. Por quê? Porque os heróis, eles não surgiram lá na TV ou nos desenhos que vocês assistem, nos filmes. Não, ele percorreu um longo caminho até chegar na TV. Então, os heróis, eles foram criados nas revistas em quadrinhos. E só depois de muito tempo que surgiram realmente, ele foi levado, ele ganhou esse espaço na TV, né, nas telinhas e nos telões, vamos dizer assim, nas TVs e no cinema. O primeiro super-herói aí criado, vocês viram no texto, ele foi em 1938, foi o Super-Homem, certo? Depois também criou-se o Batman, a Mulher Maravilha. Notem que foram épocas conturbadas, épocas em que o mundo estava agitado, que tinha guerras. Por quê? Porque é um cenário onde todo mundo se sente fragilizado, né? Tem problemas, e a imagem de que há um herói para resolver os problemas, para nos salvar, de certa forma, acalenta a população, né? Traz uma certa esperança para as pessoas. Então não é à toa que os heróis surgiram justamente nessa época, tá? E aqui ele vai falar depois também do Homem-Aranha, do Homem de Ferro. E como eu já mencionei ali sobre as imagens, as 2 maiores produtoras de super-heróis que nós temos hoje é justamente a Marvel e a DC. Então todos os heróis que vocês têm aí, que vão para a Liga da Justiça, mais ou menos, né, são o Batman, o Super-Homem, a Mulher Maravilha, são heróis da DC. Enquanto os heróis ali dos Vingadores, além do Quarteto Fantástico, do X-Men, são heróis da Marvel. Então eles são concorrentes, por isso que é muito raro a gente ver esses heróis juntos, porque eles são de produtoras concorrentes, mas são elas as grandes produtoras de quadrinhos, de filmes de heróis, tá? Então esse aqui foi o primeiro texto. O segundo texto, vocês viram aqui, já um texto um pouco diferente. Ele era justamente uma reportagem. Uma reportagem. Então é um texto também informativo, mas esse é jornalístico. Ele busca o quê? Informar as pessoas acerca de algo que está acontecendo. E fizeram uma reportagem com um senhor, né, que morava em Pernambuco, era o senhor Sebastião, super pobre, humilde, catador de lixo, né, ele tirava lixo aí do manguezal e promovia a reciclagem. E mesmo, olha, ganhando tão pouco, sustentando uma família com 7 filhos,
certo? Ele ainda conseguia deixar uma parte do dinheiro para ajudar a comunidade. Ele construiu uma escola, pessoal, uma escola para justamente as crianças da comunidade que não tinham uma escola para ir. Ele construiu a escola. Além disso, o que mais que ele fez para a comunidade? Ele ajudava a construir barracos, moradias para as pessoas que não tinham onde morar, certo? Ele consertava cadeiras de roda, fabricava muletas. Puxa, vai dizer que ele não é um grande herói, ele só não tem superpoderes, mas é um herói da vida real. Alguém que se destaca, alguém que mostra aí toda a sua solidariedade, né? Alguém que se preocupa com o outro, com o próximo, que se esforça para fazer o bem, tá? E nós temos vários trechos, como aqui, ó, eu tenho colchetes com reticências dentro, por quê? Porque esse texto ele não está na íntegra. Então ele foi selecionados alguns trechos dele, certo? Então todas as vezes que eu tenho aqui justamente esse símbolo com as reticências, é porque ali não teria um trechinho que não está aparecendo aqui. E além disso, eu vou também encontrar, olha, aspas aqui, ó, é o valor do suor, diz familiar. Em reportagens é muito comum eles entrevistarem as pessoas. E quando eles colocam uma entrevista para falar, ó, essa fala é a fala do entrevistado, é alguém que disse, eles têm costume então de colocar entre aspas para separar o que foi que o jornalista falou e o que foi que um personagem, né, no caso aqui, uma pessoa, um entrevistado, está falando, tá? Então, basicamente, esse o assunto está tratado no texto 2 e vamos lá para o texto 3. No texto 3, eu tenho um poema, tá? Eu tenho um poema. E aí, qual que é a finalidade de um poema? Ele é diferente. Enquanto os outros dois textos, 1 e 2, ele era escrito com parágrafo, vai até o final da linha, volta no começo da linha, vai até o final, termina o parágrafo, põe ponto, né? Muda de linha, dá o espaço de parágrafo de novo. Esse aqui não. Ele é construído em versos, cada uma das linhas, e estrofes, que é um conjuntinho de versos, certo? Então eu tenho um poema. E o poema, como ele é um texto bem menor, ele é muito mais... tem um ritmo, uma melodia, ele é para sensibilizar as pessoas, para despertar sensações. E aqui ele se chama O Herói. Então, novamente com essa temática de herói. E, lembrando-se do que se tratava, né, um pai, um garoto pergunta para o pai o que é um herói. Né, que ele tinha vontade de ser um herói, mas que não odiasse ninguém, que não entrasse em guerra, que não matasse ninguém. Por quê? Ele faz uma certa referência aos heróis de guerra, as pessoas que chegam, né, que vão lutar numa guerra e que voltam, ganham uma medalha de herói. Certo? Mas o garoto já tinha essa ideia do que era um herói. Então ele queria ser um herói que ajudasse as pessoas, mas ele não queria um herói que matasse alguém, que o odiasse. Né? Ele pergunta para o pai se dava para ser herói assim. E o pai era uma pessoa muito simples, muito pobre, eles viviam numa região de seca, que não tinha água, que trabalhava o dia inteiro, né? Que tinha perdido todas as suas esperanças durante a vida, muito humilde, e o pai não soube dizer para ele. Né? O pai que lutava muito para dar o que comer para a família. E aí o pai não sabe explicar, né? Não soube dizer o que era, o que não soube explicar. Novamente, então, ele pegou a peneira e saiu cantando outra vez a semear. E o pai, né? Não sabendo dizer para o menino como era ser um herói, ele era a própria personificação do herói. Ele era o herói. Ele tinha nas suas atitudes, né, no bem maior da sua família, na luta pela sobrevivência, grandes atos de heroísmo. Lembram-se disso? Um poema lindíssimo que vale a pena ser relido, tá? E, por fim, o último texto que nós temos nesse material, ele era um anúncio publicitário, tá? Então aqui nós tínhamos, seja o herói na vida de alguém. Para que serve um anúncio? Um anúncio, eu tenho alguns anúncios que são comerciais e outros que não são comerciais. Os comerciais é para vender um produto, vender uma marca, né, vender um serviço, mas os não comerciais eles estão vendendo uma ideia. Né? De uma forma geral, todos eles têm uma coisa em comum. O anúncio ele quer persuadir o leitor, ele quer convencer. Esse anúncio aqui, além de informar a população sobre a doação de sangue, uma campanha de doação de sangue, ele quer também convencer, olha, seja o herói na vida de alguém.
Então você pode ser um herói, você pode se destacar. Como? Note que tudo, olha, eu tenho um grande contraste do branco, né, a cor da pele, e o vermelho. Tá escrito em vermelho, eu tenho uma gota aqui, o símbolo de saúde de vermelho, né? E ao mesmo tempo que duas pessoas com a mão, uma que está doando tem uma gotinha, uma linha vermelha, a linha que ela representa a linha da vida e um coração que representa justamente a vida do outro lado. Então ele está falando aqui, né? Aqui tem um texto que veio junto com essa campanha de Junho Vermelho. Nós conhecemos já Outubro Rosa, que é a campanha contra de combate aí, né? Ao câncer de mama, certo? De conscientização. Eu tenho o Novembro Azul, que é justamente uma campanha aí para combater o câncer de próstata, e também tem o Junho Vermelho, que é uma campanha de conscientização para fazer com que as pessoas doem mais sangue, certo? Então, olha, a campanha reforça a importância de doar sangue e salvar vidas. Ele fala que no Brasil a doação de sangue ela é muito pequena perto da necessidade e perto de outros países. E muito mais pessoas deviam doar sangue para suprir toda a necessidade que nós temos. E aí fala que quando você está doando sangue, você não está só fazendo bem para alguém, você está salvando a vida de alguém. Então, você pode ser o herói, alguém que salva de fato, de verdade, a vida de alguém, tá? E, por fim, nós tínhamos, então, a hora de escrever. Vocês iam usar toda essa reflexão feita durante as aulas, vocês tiveram um contato aí com o material 1, para que vocês produzissem um texto que falasse de herói, tá? Ele falasse de herói. A proposta número 1, ela falava justamente para que vocês falassem de um herói da vida real, um herói do cotidiano. Você podia usar qualquer gênero textual, você podia usar um relato, contar uma experiência que você conheceu, que falasse sobre o herói, podia fazer um poema, né? Podia fazer uma crônica, falar de uma reportagem, uma notícia, qualquer gênero textual que você pudesse falar sobre isso, né? Então, escreva sobre uma pessoa que você considera ser um herói. Lembre-se de comentar quais são as suas características, por que você acha que essa pessoa né, ela tem atos heróicos, como que elas enfrentam os desafios do dia a dia, né? Como que a sua força, a sua persistência. Então vocês tinham que escrever tudo isso, falando por que você o considera um herói. E no final, né, a pessoa tinha que ficar claro, você ia definir então, relatar algum fato marcante que o definiria como um verdadeiro herói, tá? Na proposta 2, vocês já iriam mais para narrativas com ficção, né? Uma narrativa de aventura, em que você iria inventar um herói, você ia criar esse herói, ia criar um vilão, ia criar um herói, que poderes esse herói iria ter, né? Que roupas que ele usaria, e colocar uma narrativa de aventura, de mistério, de ação, né? Em que como que seria o enfrentamento com esse vilão, né? O antagonista, no caso, como que os dois iam enfrentar e como que o herói, porque nas narrativas sempre de heróis, o herói ainda consegue sempre vencer o vilão. Como que iria vencer o inimigo, que era justamente esse vilão da história. E por fim, sempre ao acabar de escrever um texto, vocês têm que fazer a revisão do texto. Um texto nunca fica bom sem que você faça uma revisão. E aí vocês tinham sempre um roteirinho para seguir aqui. Então, se você conseguiu produzir o seu texto de acordo com uma das duas propostas, então você tinha essa opção de escolher. Você criou um título coerente para o seu texto, então você pôs um título que teria relação com o texto, né? As suas ideias ficaram bem organizadas, o leitor que está tendo contato com essa história vai conseguir entender o que é um herói e quais as características do seu herói. Então, espero que vocês tenham feito essa produção. Se não fizeram ainda, terminem de fazer, mande para o seu professor. Ela vai ser usada como uma das formas de avaliação, tá? E a gente se vê numa próxima aula já com o material 2, tá bom? Um beijo, até mais!